12. O caminho para grandes respostas. As pessoas não escolhem seus futuros, elas escolhem seus hábitos, e seus hábitos determinam seus futuros. F. M. Alexander. A pergunta foco ajuda você a identificar a única coisa em qualquer situação. Vai clarear o que você quer nas maiores áreas da sua vida e depois resumir o que você tem de fazer para chegar lá. É um processo muito simples. Você faz uma grande pergunta, depois procura uma grande resposta. Simples em 2 passos. Este é o hábito do sucesso. 1. Faça uma grande pergunta. A pergunta foco ajuda você a fazer uma grande pergunta. Perguntas grandiosas, assim como grandes objetivos, são grandes e específicas. Empurram você, esticam e apontam para respostas igualmente grandes e específicas. E porque são enquadradas para ser mensuráveis, não há ambiguidade quanto a como serão os resultados. Imagine um círculo dividido em 4 quadrantes. Ao topo do círculo temos a direção denominada grande. Na base, a direção denominada pequena. À esquerda, a direção denominada ampla. À direita, a direção denominada específica. No quadrante superior direito, quadrante 1, temos uma pergunta grande e ampla. No quadrante superior esquerdo, quadrante 2, uma pergunta grande e específica. No quadrante inferior esquerdo, quadrante 3, uma pergunta pequena e ampla. No quadrante inferior direito, quadrante 4, uma pergunta pequena e específica. Vamos tomar vendas crescentes como uma maneira de analisar cada um dos quadros, situando o que posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses no lugar de grande e específico. Agora vamos examinar os prós e contras de cada quadrante, terminando onde você quer chegar, grande e específico. Quadrante 4, pequeno e específico. O que posso fazer para aumentar as vendas em 5% este ano? Isso aponta você para uma direção específica, mas não há nada realmente desafiador nessa questão. Para a maioria dos vendedores, um aumento de 5% nas vendas poderia ocorrer facilmente, graças a uma alteração do mercado que os beneficiasse, em vez de algo que você tenha feito. No máximo, é um incremento, não um salto que transforma a sua vida. Objetivos baixos não requerem ações extraordinárias, então raramente levam a resultados extraordinários. Quadrante 3, pequeno e amplo. O que posso fazer para aumentar as vendas? Essa não é bem uma pergunta para conquistar, mas para fazer brainstorming. É ótima para ouvir opções, mas requer mais para estreitar suas opções e ficar simples. Quanto as vendas vão aumentar? A que tempo? Infelizmente, esse é o tipo de pergunta que as pessoas costumam fazer para depois imaginar por que as respostas não trazem resultados extraordinários. Quadrante 2, grande e amplo. O que posso fazer para dobrar as vendas? Aqui temos uma grande questão, mas nada específica. É um bom começo, mas a falta de especificidade oferece mais perguntas do que respostas. Dobrar as vendas nos próximos 20 anos é muito diferente de tentar o mesmo objetivo em 1 ano ou menos. Ainda existem muitas opções e sem algo específico, você não saberá por onde começar. Quadrante 1, grande e específico. O que posso fazer para dobrar as vendas nos próximos 6 meses? Agora temos todos os elementos de uma grande pergunta. É um grande objetivo e específico. Você vai dobrar as vendas e isso não é fácil. Tem também um enquadre de tempo de 6 meses, o que será um desafio. Vai precisar de uma resposta grande. Vai ter de esticar o que acredita ser possível e enxergar além da caixa de ferramentas usual de soluções. Vê a diferença? Quando faz uma grande pergunta, em essência, você está perseguindo um grande objetivo. E sempre que fizer isso, você vai ver o mesmo padrão, grande e específico. Uma pergunta grande e específica leva a uma resposta grande e específica.
elemento absolutamente necessário para alcançar um grande objetivo. Então, se o que posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses é uma grande pergunta, como a levo à potência máxima? Transforme-a na pergunta foco. Qual é a única coisa que posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses? De modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário. Transformá-la na pergunta foco vai ao cerne do sucesso, forçando você a identificar o que é absolutamente mais importante e permanecer lá. Por quê? Porque é lá que começa também o grande sucesso. 2. Encontre uma grande resposta. O desafio da grande pergunta é que assim que você a faz, depara com a tarefa de encontrar uma grande resposta. As respostas vêm em 3 categorias: realizáveis, esticadas e possíveis. A resposta mais fácil que você pode buscar é a que já está ao alcance de seus conhecimentos, suas habilidades e sua experiência. Com esse tipo de solução, você provavelmente já sabe o que fazer e não terá de mudar muita coisa para conseguir. Pense nesta como realizável, sendo a mais fácil de cumprir. No nível seguinte vem a resposta esticada. Esta ainda se encontra a seu dispor, mas pode estar no canto mais distante do seu alcance. Muito provavelmente você vai ter de pesquisar e estudar um pouco o que outros fizeram para conseguir uma resposta. Essa tarefa pode ser trabalhosa, pois talvez você tenha de se estender aos limites de suas habilidades normais. Pense nisso como potencialmente conquistável e provável, dependendo do seu esforço. Grandes empreendedores entendem essas 2 primeiras rotas, mas em geral acabam rejeitando-as. Sem querer aceitar o ordinário quando o extraordinário é possível, eles fazem uma grande pergunta e esperam a melhor resposta. Pessoas muito bem-sucedidas escolhem viver nos limites daquilo que podem conquistar. Não apenas sonham, mas desejam profundamente o que está além de seu alcance natural. Sabem que esse tipo de resposta é a mais difícil de atingir, mas também que, estendendo-se para encontrá-la, expandem e enriquecem sua vida. Se você deseja o máximo de uma resposta, deve compreender que ela vive fora de sua zona de conforto, no ar rarefeito. Uma grande resposta nunca se encontra em nosso plano de visão, e o caminho que nos leva até ela não é óbvio. Como um objetivo fora de seu alcance imediato, você deve começar pesquisando e estudando a vida de pessoas bem-sucedidas, mas não pode parar por aí. Na verdade, sua busca acabou de começar. Você pode usar o que aprender para fazer o que apenas os maiores empreendedores fazem: benchmarking e definição de tendências. Uma grande resposta é essencialmente uma resposta nova. Significa um salto por cima de todas as respostas daquele momento, em busca do momento seguinte, sendo encontrada em 2 passos. O primeiro é o mesmo de quando você se estica e assim descobre a melhor fonte de pesquisa e estuda os grandes empreendedores. Em outras palavras, por padrão, sua primeira única coisa é procurar dicas e bons exemplos para apontá-lo na direção certa. Portanto, a primeira coisa a fazer é perguntar: alguém já estudou ou conseguiu fazer isso ou algo parecido? A resposta é quase sempre sim. Então sua investigação começa com descobrir o que outros aprenderam. Um dos motivos pelos quais acumulei uma grande biblioteca ao longo dos anos é que os livros representam ótima fonte de pesquisa. Se não conhecer ninguém que tenha conquistado o que você espera conquistar, pelo que sei, livros e trabalhos publicados constituem uma excelente ajuda em termos de pesquisa documentada e exemplos de sucesso. A internet tornou-se em pouco tempo outra ferramenta inestimável. Seja offline ou online, você deve procurar pessoas que já passaram pela estrada sobre a qual você viaja. Então pode pesquisar, replicar, fazer benchmarking e seguir as tendências de acordo com o exemplo de tais pessoas. Um professor universitário me disse certa vez: Gary, você é um cara esperto, mas tem gente que viveu muito antes de você. Você não é o primeiro a sonhar alto. Então seria interessante estudar o que outros aprenderam primeiro
para então construir suas ações com base no que aprendeu com eles. Ele estava coberto de razão, e se referia a você também. A pesquisa e a experiência dos outros são o melhor lugar para começar a procura por sua resposta. Armado com esse conhecimento, você pode olhar a situação do alto, enxergando tudo o que você já sabe e o que tem sido feito para atingir seus objetivos. Com a técnica de extensão, esse era seu máximo, que passou a ser seu mínimo. Não representa mais tudo que você iria fazer, mas se torna o morro, acima do qual você pode visualizar o que virá em seguida. Isso é chamado de trending, nosso segundo passo. Seu próximo passo será na mesma direção seguida pelos melhores do mercado ou, se necessário, em uma direção completamente oposta. É assim que grandes problemas são resolvidos e grandes desafios superados, já que as melhores respostas raramente vêm de processos ordinários. Não importa se a questão é dar um salto à frente da concorrência, encontrar a cura para uma doença ou definir uma ação em prol de um objetivo pessoal. Benchmarking e trending são sempre suas melhores opções. Sua resposta será original e por isso você terá de se reinventar de alguma forma para implementá-la. Uma nova resposta geralmente demanda novo comportamento. Então não se surpreenda se você também mudar ao longo do caminho para um sucesso considerável. Mas não deixe que isso o contenha. É aqui que a mágica acontece e as possibilidades são ilimitadas. Por mais desafiador que seja, enfrentar o caminho de possibilidades sempre vale a pena. Quando maximizamos nosso alcance, maximizamos nossa vida. Boas ideias. 1. Pense grande e específico. Definir um objetivo que você pretende alcançar é como fazer uma pergunta. Assim, implica um passo simples, indo do gostaria de fazer isso para o como posso conseguir isso. A melhor pergunta, e portanto o melhor objetivo, é grande e específica. Grande porque você está atrás de resultados extraordinários, específica para lhe dar algo em que mirar e não deixar dúvida de que você atingiu o alvo. Uma pergunta grande e específica, principalmente na forma da pergunta foco, ajuda você a conseguir a melhor resposta. 2. Pense em possibilidades. Definir um objetivo realizável é quase como criar uma tarefa para ticar em sua lista. Um objetivo esticado é mais desafiador. Aponta você para o limite de suas habilidades atuais. Você tem de se esticar para alcançá-lo. O melhor objetivo explora o que é possível. Quando você vê pessoas e negócios que passaram por transformações, é nessa área que eles vivem. 3. Benchmarking e trending para a melhor resposta. Ninguém tem bola de cristal, mas com prática você pode surpreender-se com quão bom será em antecipar a direção para a qual caminham as coisas. Pessoas e negócios que chegam em primeiro lugar geralmente dividem os louros com poucos competidores, se é que os dividem. Benchmarking e trending ajudam-no a encontrar a resposta extraordinária de que você precisa para alcançar resultados extraordinários.